bem-vindos, queridos espectadores, a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema delicado, porém importante: os pecados sexuais na Bíblia. Ao longo da história, as Escrituras Sagradas têm sido uma fonte de orientação moral e espiritual. Os ensinamentos sobre sexualidade não são exceção. Neste vídeo, vamos mergulhar nas páginas da Bíblia para entender o que ela diz sobre diferentes formas de comportamento sexual consideradas pecaminosas. Desde o adultério até a adoração sexual, examinaremos cada um desses pecados, suas implicações e como eles são abordados nas Escrituras. Este é um assunto relevante para a nossa época, e espero que este vídeo seja informativo e esclarecedor para todos os que assistem. Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar suas reflexões ao longo do vídeo. E se você ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Vamos começar. 1. Adultério. O adultério é a prática sexual entre uma pessoa casada e alguém que não é seu cônjuge. Na Bíblia, o adultério é explicitamente condenado como uma violação do 7º mandamento: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Este mandamento reflete a importância da fidelidade conjugal e da pureza sexual dentro do casamento como parte do plano de Deus para a família e a sociedade. Exemplos de adultério na Bíblia: Davi e Batseba. Um dos exemplos mais conhecidos de adultério na Bíblia é o caso de Davi e Batseba, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Davi, o rei de Israel, viu Batseba, esposa de Urias, tomando banho e foi consumido pela luxúria. Ele então cometeu adultério com ela e, para encobrir sua culpa, tentou manipular a situação. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou enganar Urias para que pensasse que a criança era dele. Por fim, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. Após isso, Davi tomou Batseba como esposa. José e a mulher de Potifar. Outro exemplo notável de tentação e resistência ao adultério é encontrado na história de José no Egito. Gênesis capítulo 39. José, um escravo hebreu, foi vendido para Potifar, um oficial egípcio. A esposa de Potifar tentou seduzir José repetidamente, mas ele recusou ceder à tentação, permanecendo fiel a Deus e ao seu mestre. José preferiu sofrer injustamente do que cometer adultério. Consequências espirituais e sociais. As consequências do adultério na Bíblia são graves e abrangem tanto o aspecto espiritual quanto o social. Espiritualmente, o adultério é visto como uma violação da aliança matrimonial e da vontade de Deus. Ele traz consigo uma separação espiritual entre o indivíduo e Deus, indo contra os princípios de pureza e santidade ensinados nas Escrituras. Aqueles que cometem adultério muitas vezes sofrem com a culpa, o remorso e a alienação espiritual. Socialmente, o adultério elimina a confiança e a estabilidade dos relacionamentos conjugais, resultando em dor e sofrimento para todas as partes envolvidas. Pode levar ao rompimento do casamento e à desintegração da família, causando impactos duradouros na comunidade e na sociedade como um todo. Além disso, na sociedade bíblica, o adultério era punido com a morte, refletindo a gravidade desse pecado aos olhos de Deus e da comunidade. 2. Prostituição. Significado e contexto cultural. A prostituição refere-se à prática de trocar serviços sexuais por dinheiro, bens ou outros favores. No contexto cultural antigo, a prostituição estava muitas vezes associada a rituais religiosos pagãos e... Continua no próximo tópico. A prostituição na Bíblia, significado e advertências. A prostituição era vista como uma expressão da decadência moral e espiritual nas sociedades antigas. Frequentemente praticada em templos dedicados a divindades pagãs, os serviços sexuais eram oferecidos como parte de rituais religiosos ocultos. Advertências contra a prostituição nas Escrituras. As Escrituras Sagradas oferecem diversas advertências contra a prostituição e exortam à pureza sexual.
Ao longo da Bíblia, encontramos ensinamentos que condenam a prostituição como uma prática contrária à vontade de Deus e prejudicial às pessoas envolvidas. Essas advertências visam proteger a dignidade humana, promover relacionamentos saudáveis e preservar a santidade da sexualidade. Exemplos bíblicos de prostituição. Raabe é um exemplo notável de uma prostituta mencionada na Bíblia. Ela era uma mulher cananeia que vivia em Jericó durante o tempo da conquista de Canaã pelos israelitas. Raabe é conhecida por sua fé e coragem ao esconder os espiões israelitas enviados para reconhecer a terra prometida. Em troca de sua ajuda, os espiões prometeram poupar a vida dela e de sua família quando Jericó fosse conquistada. Livro de Josué, capítulo 2, versículo 6. Mais tarde, Raabe se converteu ao Deus de Israel e foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Gomer é outro exemplo, mencionada no livro de Oséias. Ela era uma prostituta que se tornou esposa do profeta Oséias. A história do casamento de Oséias com Gomer serve como uma poderosa ilustração da relação entre Deus e Israel. Assim como Gomer foi infiel a Oséias, Israel foi infiel a Deus ao buscar a adoração de ídolos. Apesar da infidelidade de Gomer, Oséias amou e a redimiu, refletindo o amor inabalável de Deus por Israel, mesmo em meio à sua infidelidade. Livro de Oséias, capítulos 1 a 3. Esses exemplos bíblicos destacam a graça redentora de Deus e sua disposição em restaurar aqueles que se afastaram dele, independentemente de seu passado ou origem. Ao mesmo tempo, essas histórias alertam contra os perigos e consequências da prostituição, tanto espirituais quanto sociais. A fornicação na Bíblia. Definição e ensinamentos. Na Bíblia, a fornicação refere-se à prática sexual entre duas pessoas que não são casadas entre si. É importante distinguir a fornicação do adultério. Enquanto o adultério envolve uma pessoa casada e alguém que não é seu cônjuge, a fornicação ocorre fora do contexto do casamento, independentemente do estado civil das pessoas envolvidas. A fornicação é considerada um pecado grave nas Escrituras, condenada como uma transgressão da vontade de Deus para a sexualidade humana. Ensinamentos bíblicos sobre a sexualidade fora do casamento. As Escrituras oferecem orientações claras sobre a sexualidade fora do casamento. No Novo Testamento, há uma ênfase na importância da pureza sexual e da abstinência antes do casamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo instrui os crentes a se absterem da imoralidade sexual e a manterem seus corpos santos e honrados. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, e Epístola aos Efésios, capítulo 5. Em Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, Paulo enfatiza que o corpo é um templo do Espírito Santo e exorta os crentes a fugirem da fornicação. Exemplo de fornicação: Tamar e Amnon. Um exemplo trágico de fornicação na Bíblia é a história de Tamar e Amnon, filhos de Davi. Amnon, o filho mais velho de Davi, desenvolveu um desejo doentio por sua meia-irmã Tamar. Ele elaborou um plano ardiloso para seduzi-la e, finalmente, a estuprou. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Depois do ato, Amnon sentiu ódio por Tamar e a expulsou de sua presença. Esta terrível experiência trouxe sofrimento e vergonha para toda a família de Davi, mostrando as devastadoras consequências da fornicação e do abuso sexual. A história de Tamar serve como um aviso vívido contra os perigos da luxúria desenfreada e nos incentiva a viver de acordo com os padrões de santidade e pureza estabelecidos por Deus em sua palavra. Abordagem sobre a homossexualidade na Bíblia. Abordagem tradicionalista e progressista. A abordagem tradicionalista vê a homossexualidade como contrária aos ensinamentos bíblicos e à vontade de Deus. Por outro lado, uma perspectiva mais progressista busca interpretar as Escrituras de maneira inclusiva e compassiva, reconhecendo a diversidade de experiências humanas e valorizando os princípios de amor, justiça e dignidade para todos.
mensagem de amor e graça para todos os pecadores. Independentemente das diferentes interpretações sobre a sexualidade, a mensagem central do cristianismo é a do amor e da graça de Deus para todos os pecadores. Jesus Cristo ensinou o mandamento supremo de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Ele acolheu todos os que se aproximavam dele em busca de perdão e redenção, independentemente da orientação sexual, identidade de gênero ou histórico de vida. A mensagem do Evangelho é de que Deus ama cada pessoa incondicionalmente e oferece perdão e salvação através da fé em Jesus Cristo. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, praticando o amor, a compaixão e a misericórdia para com todos, independentemente de suas circunstâncias ou pecados. O estupro na Bíblia. O estupro é um crime grave que envolve coerção ou força física para realizar um ato sexual não consensual. Na Bíblia e na sociedade antiga, o estupro era considerado uma violação séria e tratado com rigor pelas leis e normas culturais da época. A importância da justiça e proteção das vítimas. A justiça e a proteção das vítimas de estupro são valores fundamentais nas Escrituras e na ética cristã. A Bíblia ensina que Deus é justo e defende os oprimidos, buscando restaurar aqueles que foram injustiçados. Líderes e juízes em Israel eram instruídos a administrar a justiça de forma imparcial e a proteger os vulneráveis, incluindo as vítimas de estupro. Exemplo: a história de Diná. Um exemplo marcante de estupro na Bíblia é a história de Diná, relatada em Gênesis capítulo 34. Diná, filha de Jacó, foi estuprada por Siquém, um príncipe local. Após o ato, Siquém desenvolveu sentimentos de amor por Diná e procurou se casar com ela. Entretanto, sua ação foi percebida como uma afronta à honra da família de Jacó. Dois irmãos de Diná, Simeão e Levi, elaboraram um plano de vingança. Eles enganaram Siquém e sua família, exigindo que todos os homens se submetessem à circuncisão. Após isso, atacaram a cidade, mataram Siquém e todos os homens do local. Essa história retrata não apenas o horror do estupro, mas também as consequências destrutivas da vingança e da violência. A resposta de Simeão e Levi foi desproporcional e resultou em mais derramamento de sangue. A história de Diná e Siquém serve como um lembrete da importância de buscar justiça, misericórdia e perdão na restauração e reconciliação em situações de trauma e injustiça. O incesto na Bíblia. O incesto é a prática de relações sexuais entre parentes próximos, como pais e filhos, irmãos e irmãs, ou outros membros da família, em relações proibidas pelo costume ou pela lei. O incesto na Lei de Moisés. A Lei de Moisés, encontrada no Antigo Testamento, estabelece uma série de proibições contra o incesto, com o objetivo de preservar a pureza moral e a saúde social do povo de Israel. Essas proibições encontram-se em Levítico capítulo 18, versículos de 6 a 18. O incesto é condenado como uma violação das leis morais e divinas, enfatizando a importância de respeitar os laços familiares e os limites impostos por Deus para proteger a integridade da família e da sociedade. Santidade e ordem da família. Relações proibidas e a Lei de Moisés. Levítico, capítulo 18, apresenta uma lista detalhada de relações proibidas, incluindo aquelas entre pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhas, entre outros parentes próximos. O incesto era considerado uma abominação aos olhos de Deus e era punível com severidade. Exemplos de incesto na Bíblia. Ló e suas filhas. Um exemplo perturbador de incesto na Bíblia é encontrado na história de Ló e suas filhas, registrada em Gênesis capítulo 19, versículos 30 a 38. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló fugiu para uma caverna nas montanhas com suas duas filhas. Temendo que não houvesse mais homens na terra para se casarem com elas, as filhas de Ló
conspiraram para embriagá-lo e se deitar com ele enquanto estava inconsciente. Como resultado dessas relações incestuosas, ambas as filhas engravidaram e deram à luz filhos. Consequências do incesto para as famílias. O incesto tem consequências devastadoras para as famílias envolvidas. Além das implicações morais e espirituais, pode levar a problemas psicológicos, emocionais e sociais profundos. As crianças nascidas de relações incestuosas enfrentam um risco aumentado de defeitos genéticos e problemas de saúde. Além disso, o incesto pode causar rupturas irreparáveis nos relacionamentos familiares, gerando trauma, vergonha e culpa que podem perdurar por gerações. A história de Ló e suas filhas serve como um lembrete sombrio das consequências terríveis do incesto e da importância de obedecer às leis e padrões estabelecidos por Deus para a santidade e a integridade das relações familiares. Bestialidade na Bíblia. O que é bestialidade? A bestialidade é uma prática sexual que envolve relações entre seres humanos e animais. Essa conduta é amplamente condenada em várias culturas e tradições religiosas, incluindo o cristianismo, devido às implicações éticas e morais associadas. A proibição da bestialidade nas Escrituras. A proibição da bestialidade está claramente estabelecida nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, a lei de Moisés, em Levítico capítulo 18, versículo 23, declara: Não te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Significado simbólico e moral. Além das implicações morais óbvias, a proibição da bestialidade na Bíblia tem um significado simbólico profundo. Ela reflete a distinção essencial entre seres humanos e animais no plano de Deus. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Dotados de racionalidade, consciência moral e livre-arbítrio. Os animais, por outro lado, são criaturas que compartilham o mundo conosco, mas não possuem a mesma dignidade e responsabilidade moral. Respeito pela criação de Deus. A proibição da bestialidade ressalta a importância do respeito pela criação de Deus e pela ordem estabelecida por Ele. Os seres humanos foram chamados para serem administradores responsáveis da terra e de todas as suas criaturas. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Isso inclui tratar os animais com cuidado, compaixão e respeito. Engajar-se em práticas como a bestialidade viola esse princípio fundamental de respeito pela vida e pela integridade da criação de Deus. Além disso, essa proibição serve como um lembrete da importância de manter fronteiras claras e saudáveis entre os diferentes aspectos da vida humana, animal e espiritual. Ao obedecer a essa proibição e demonstrar respeito pela criação de Deus, os seres humanos podem honrar sua posição única como coroas da criação e viver em harmonia com os princípios divinos. Harmonia com o propósito divino para suas vidas. 8. Imoralidade sexual. A imoralidade sexual abrange um amplo espectro de comportamentos e práticas que vão contra os padrões morais e éticos estabelecidos para a sexualidade humana. Isso pode incluir, mas não se limita a adultério, fornicação, prostituição, pornografia, promiscuidade, incesto, bestialidade e outras formas de comportamento sexual irresponsável ou destrutivo. O amplo espectro da imoralidade sexual. A imoralidade sexual manifesta-se de diversas maneiras na sociedade moderna, desde a infidelidade conjugal até o consumo excessivo de pornografia, passando pela cultura de promiscuidade e relacionamentos casuais. Esses comportamentos frequentemente resultam em consequências negativas para os indivíduos, as famílias e a sociedade como um todo, incluindo aumento das taxas de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, instabilidade nos relacionamentos, danos psicológicos, a influência da pornografia e da promiscuidade na sociedade moderna. A pornografia e a promiscuidade exercem uma influência significativa na sociedade moderna, permeando a cultura popular, a mídia e a internet. A pornografia, em particular,
é facilmente acessível em grande escala, o que pode levar a uma visão distorcida da sexualidade, ao vício, à insatisfação conjugal e ao desrespeito pelos outros. Por sua vez, a promiscuidade é frequentemente retratada como uma norma social aceitável, incentivando uma mentalidade de gratificação instantânea e despreocupada em relação ao sexo, em detrimento do compromisso e da intimidade emocional, chamado a pureza e a santidade sexual. Apesar das influências negativas da pornografia e da promiscuidade, as Escrituras oferecem um chamado claro à pureza e à santidade sexual. A Bíblia ensina que o sexo é um presente sagrado de Deus, destinado a ser desfrutado dentro do contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Além disso, os cristãos são exortados a fugir da imoralidade sexual e a viver vidas de santidade e autocontrole. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. A pureza sexual não é apenas uma questão de conformidade com regras ou normas sociais, mas uma expressão do compromisso com o plano e os propósitos de Deus para a sexualidade humana. Ela promove relacionamentos saudáveis, respeito mútuo, intimidade genuína e a preservação da dignidade humana. 9. Luxúria. A luxúria é o desejo sexual excessivo e desordenado, que frequentemente leva a comportamentos imorais e destrutivos. É uma expressão do desejo desenfreado, que coloca o prazer sensual acima de considerações morais, éticas e espirituais. A natureza desordenada do desejo sexual excessivo. A luxúria é considerada um pecado grave nas tradições religiosas, incluindo o cristianismo, devido à sua natureza desordenada e prejudicial. Ela distorce a sexualidade humana, transformando-a em um fim em si mesma, em vez de um dom sagrado destinado à intimidade e ao amor dentro do contexto do casamento. A luxúria separa o ato sexual de seu propósito divino, reduzindo-o a um mero objeto de satisfação egoísta. O ensino de Jesus sobre a luxúria. Jesus Cristo abordou a questão da luxúria de forma direta e enfática. Ele ensinou que o pecado da luxúria não está apenas nos atos externos, mas também nas intenções e desejos internos que desonram a dignidade e os propósitos divinos para a sexualidade humana.